Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a última questão, questão número 10 da prova de matemática do ITA, segunda fase 2020 e 2021. Uma moeda é lançada sucessivas vezes até que se tenha a ocorrência de duas caras. Qual a probabilidade do número total de lançamentos ser par? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Antes de começar a solução, organizar a nossa solução, vamos verificar o seguinte: não foi mencionado se a moeda é honesta ou viciada. Para resolver essa questão, é necessário que a moeda seja honesta. Porque se ela fosse viciada, eu teria que ter a probabilidade de sair cara e a probabilidade de sair coroa. Como não foi mencionada, a gente vai entender que ela seja uma moeda honesta. Deveria ter mencionado na questão, mas tudo bem. A probabilidade, então, de ser cara, para que essa moeda seja honesta, obviamente, a probabilidade de sair cara, meio. E a probabilidade de sair coroa, vamos chamar aqui de K, meio. Então, cara nós vamos definir como sendo C, coroa sendo K. Poderia ser o contrário. São eventos mutuamente excludentes. O modelo é um modelo equiprovável, todos os eventos têm a mesma probabilidade, no caso, cara meio, probabilidade de coroa meio, e a soma, como são eventos mutuamente excludentes, a soma dessas probabilidades é igual a 1. Muito bem. Agora a gente vai organizar a seguinte situação. A questão solicita para a ocorrência de duas caras. Então, não podemos fazer um único lançamento, porque um único lançamento não vai me fornecer duas caras. Então tem que começar a partir de dois lançamentos. Então nós vamos dividir em casos. Por quê? Porque é preciso que saia duas caras e ele quer a probabilidade total de lançamentos ser um número par. Então pode ser que eu faça 800 lançamentos. Desses 800 lançamentos, duas tem que ser cara. Então vamos começar, vamos definindo aqui P de x igual a 2, sendo x o número de lançamentos. Então, obrigatoriamente, o primeiro lançamento tem que ser cara e o segundo lançamento tem que ser cara, para ter a ocorrência de duas caras. Então, probabilidade de cara meio, vezes, e por que vezes? Porque tem que sair a primeira cara e quando é vezes. Primeira cara e segunda também cara. Nesse caso, 1 sobre 2 a segunda, ou 1/4. Para 3 lançamentos, será que é possível sair duas caras? É possível sim, só que a probabilidade do total de lançamentos vai ser ímpar, não serve. Não vamos contabilizar para x igual a 3. Vamos para x igual a 4, ou seja, para 4 lançamentos. Desses 4 lançamentos, preciso que saiam duas caras. E aqui está a primeira estratégia da questão. O último lançamento tem que ser obrigatoriamente cara. E a probabilidade dele tem que ser meio. Por que o último tem que ser cara? Para fechar as duas caras. A primeira cara vai estar nesses 3 primeiros lançamentos, podendo estar no primeiro lançamento, podendo estar no segundo ou podendo estar no terceiro, não sabemos. Mas que a probabilidade de cada um desses eventos é meio. Mas aí nós temos aqui 3 possibilidades. Sair cara no primeiro, e no último, obviamente, vai ser fixado aí sempre, ou sair no segundo ou sair no terceiro. São 3. Vamos aqui listar essas 3 possibilidades. Veja, pode ser cara no primeiro, os outros 2 coroa, depois cara. Coroa, cara, coroa, cara e finalmente coroa, coroa, cara, cara. Note que cara obrigatoriamente na última situação. São 3 possibilidades, vamos usar aqui a distribuição binomial. Ou seja, a probabilidade binomial, porque seria essa probabilidade mais ela novamente, ou seja, nesses 3 casos. Então a gente multiplica por 3. Fazendo aqui a operação, 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 3. 4 fatores iguais a 2,
2 a quarta. Muito bem. Para 5 lançamentos não precisamos, então agora vamos fazer para 6. Então nós estamos dividindo esse problema em vários casos, na verdade infinitos casos, porque o n pode ser infinito, na verdade 2n, como n sendo um número natural, já que eu quero a probabilidade do número total de lançamentos sendo par. Muito bem, para 6 lançamentos, 2 deles tem que ser cara, e obrigatoriamente o último tem que ser cara. E aí os outros 5, não sei quais são a ordem, isso é cara, coroa, e aí a gente vai usar meio para cada uma dessas probabilidades, dá 5, que no total são 6, mas essa sendo fixa. E aí, quantas são essas possibilidades? São 5. Por que 5? Porque a cara pode sair na primeira e na última, pode sair na segunda e na última, terceira última, quarta última, quinta e última. 5 possibilidades. Fazendo a operação, 5 sobre 2 elevado a quantas parcelas nós temos aqui? 6. Poderíamos listar todas as 5 possibilidades, mas a ideia é exatamente igual a essa. E aí a gente pode resolver para quaisquer quantidade aqui de x par, ou seja, para 8 lançamentos, obrigatoriamente aqui a última situação tem que sair cara, as outras 7 a gente vai avaliar, mas cada uma delas tem probabilidade meio. Então 4, 5, 6, 7. E aí, obviamente, seriam 7 vezes toda essa probabilidade. Por que 7? 7 porque são 8 lançamentos. O último lançamento já é cara, eu preciso de que agora, nesses 7 lançamentos, tenha uma cara. Essa cara pode sair no primeiro lançamento, ou pode sair no segundo, ou então uma soma de várias situações, por isso 7 vezes. São 7 casos. Muito bem. Qual vai ser o padrão que a gente reconhece aqui? Veja, eu vou colocar o número 1 aqui, porque não vai modificar o nosso resultado. E vou circular aqui, porque esse último lançamento, que é o segundo, tem que ser cara. Veja que está padronizado. Da seguinte forma, quando eu tenho 8 lançamentos, aqui vai ser 7. Mas por que 7? 7, que seriam esses lançamentos aqui, mais o último 8, que é obrigatoriamente cara. Mas a potência desse último, que a gente ainda não fez, a potência será 7 e a fração será 7 sobre 2 elevado a qual potência? 8 fatores iguais a 2. Então, quais são as relações que a gente está observando aqui? Aqui vai ser sempre uma unidade a menos, mas a potência do 2 vai ser a mesma quantidade de lançamentos. Isso aqui é 6, aqui fica 5, mas a potência é a mesma quantidade de lançamentos. Aqui é 3, 1 a menos, mas a potência é o mesmo número de lançamentos. 2 menos 1 dá 1, mas a potência é a quantidade de lançamentos. Muito bem. Nós vamos somar todas essas probabilidades. E a gente vai também somar probabilidades lá no infinito. Vamos pegar uma, por exemplo, aqui, para n grande. X igual a 2 vezes n, sendo n um número natural. Né? Um número natural a partir do 1. Que é n igual a 1 está aqui 2. N igual a 2 está aqui 4. N igual a 3, 6. A gente vai ter aqui uma unidade a menos, então é 2n menos 1, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Então, no final das contas, o resultado vai ser 2n menos 1 sobre 2 elevado a 2n, que é a quantidade de lançamentos. E aí eu vou somar, né, todas essas probabilidades. Então vamos somar ela de duas formas distintas.
Então vou começar na primeira solução, uma solução um pouco mais engenhosa, mas que tem pouco trabalho, ou seja, uma solução que a gente precisa organizar uma ideia aqui fundamental, que nas provas anteriores do ITA sempre cobra esse tipo de situação. Em provas anteriores isso já apareceu. Na verdade, o que a gente vai pensar aqui? Notem que aqui já estão os resultados que a gente obteve anteriormente, 1 sobre 2 a segunda, mais 3 sobre 2 a quarta, e até acrescentamos mais alguns. O que vai acontecer? Nos numeradores tem uma progressão aritmética de razão 2. E nos denominadores, uma progressão geométrica de razão 4. A gente não tem fórmula para poder usar PA e PG junto, mas a gente pode usar aqui o seguinte artifício. Veja só, a nossa razão é 1/4, né, da progressão geométrica, porque se eu pensar que aqui é 1, todos aqui sejam 1, a progressão geométrica sendo os denominadores vai dar 1/4. Então a ideia é multiplicar toda essa probabilidade, que é infinita, por 1/4, ou seja, por 1 sobre 2 a segunda. E aí o que vai acontecer? O P multiplicando por 1 sobre 4 vai dar 1/4 de P. Multiplicando 1 sobre 2 ao quadrado vezes 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 à quarta. Multiplicando 3 sobre 2 à quarta vezes 1 sobre 2 à segunda, 3 vezes 2 à sexta. 5 vezes 2 à sexta vezes 1 sobre 2 à segunda, 5, 2 à oitava. E aí a gente já tem esse padrão aí de produto, ó, 2 à décima. O 9 vai aumentar aqui para 2 à 12. O 11, 2 à 14. Eu não preciso colocar mais. A ideia vai ser a seguinte. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente subtrair agora essas duas equações, nós vamos subtrair esses termos que têm os mesmos denominadores, e aí a gente vai transformar numa progressão geométrica pura, porque quando eu subtrair 3 menos 1 é 2, 5 menos 3 é 2, porque o denominador aqui é o mesmo. Então a gente vai ter aqui uma PG agora pura. Então essa foi a ideia, subtraindo esses termos. Então, fazendo essa subtração, teremos 1P menos 1/4 de P. 1P a gente pode pensar em 4/4 de P. O número 1 é a mesma coisa que 4/4 de P. Então, 4/4 de P menos 1/4 de P, 3/4 de P. Note que este número ele vai continuar. Então, 1 sobre 2 a segunda. Agora, os demais a gente vai subtrair. 3 sobre 2 à quarta menos 1 sobre 2 à quarta, 2 sobre 2 à quarta. 5 sobre 2 à sexta menos 3 sobre 2 à sexta, 2 sobre 2 à sexta. E assim sucessivamente. O 7 menos 5, 2 sobre 2 à oitava. Com o denominador 2 à décima, vai ficar 9 menos 7, 2 sobre 2 à décima. Aqui 2 sobre 2 à 12. 2 sobre 2 à 14. E vai aparecer outros números também. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Aqui nós temos uma progressão geométrica infinita, uma PG de soma infinita, cujo primeiro termo é 1/8, porque eu posso simplificar aqui sendo 1, aqui 3, então é 1/8, que é 2 a terceira, e a razão 1/4. E aí a gente já conclui que 3/4 de P igual a 1/4, mas agora vai aparecer a soma dessa PG
infinita cuja razão é 1/4. A gente vai usar a expressão dessa soma infinita, sendo o primeiro termo 1 menos a razão. Então essa é a expressão que define a soma infinita de uma progressão geométrica. Então, o primeiro termo é 1/8, não preciso desse traço grande. Então, o primeiro termo é 1/8 sobre 1 menos a razão. E 1 menos a razão, que é 1/4, é 4/4 menos 1/4. É exatamente 3/4. Continuando aqui a nossa expressão, 3/4 de P igual a 1/4 mais 1/8 vezes o inverso de 3/4, que é 4/3. Continuando, 3/4 de P é igual a 1/4. Posso simplificar aqui. Por 4 é 1, por 4 é 2. Vai dar 1/6. Nós podemos multiplicar toda essa equação por 12. Aí facilita. É a mesma coisa tirar o mínimo múltiplo comum. Mas se eu multiplicar toda a equação por 12, 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9P. 12 vezes 1, 12 dividido por 4, 3. 12 vezes 1, 12, por 6, 2. E aí, aqui como é 5, o 9 está multiplicando, vai para lá dividindo. 5 nonos será para a gente o resultado final dessa questão. Então, a probabilidade total dos lançamentos serem números pares é uma soma infinita de PG que a gente conseguiu achar o seu resultado 5 nonos. Essa, então, é a solução para a questão. Ok? Vamos pensar agora numa segunda solução, que não precisa dessa parte aí engenhosa que tem que multiplicar por 1/4, subtrair as duas equações. Vamos organizar de uma maneira que a gente pode pegar essa soma infinita e quebrar ela em parcelas. E essas parcelas são progressões geométricas infinitas. Então, uma segunda solução a gente pode pensar da seguinte forma. Então, vamos reescrevê-la da seguinte forma. 1 sobre 2 a segunda, mais. A gente pode aqui separar 1 sobre 2 a quarta como sendo 1 sobre 2 a quarta, mais 2 sobre 2 a quarta. Por quê? Porque essa soma é 3 sobre 2 a quarta. Vou fazer aqui de várias cores para facilitar o nosso entendimento. Veja, agora nós vamos separar 5 sobre 2 a sexta como sendo 1 sobre 2 a sexta mais 2 sobre 2 a sexta, e eu tenho que ter aqui 2 sobre 2 a sexta, para dar 5. Muito bem. Vamos agora para 7 sobre 2 a 8. E aí separaremos de novo 1 sobre 2 a 8, 2 sobre 2 a 8, 2 sobre 2 a 8, ainda está faltando mais um. 2, 4, 6, 7. Percebam que a gente já tem aqui um padrão. Veja, 1 sobre 2 a décima, 2 sobre 2 a décima, 2 sobre 2 a décima, 2 sobre 2 a décimas. Se são 9, 2, 4, 6, só tem 7. Faltam mais um. Finalizando, para não ficar muito extenso a nossa substituição, 1 sobre 2 a 12, 2 sobre 2 a 12, depois 2 sobre 2 a 12, 2 sobre 2 a 12, 2 sobre 2 a 12, e vai ter lá embaixo 2 sobre 2 a 12, porque 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Então, como o nosso espaço fica limitado,
Mas a gente já tem aqui a soma infinita de cada uma dessas parcelas. E veja, se eu somar essa linha, mais essa a primeira, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, mais a quinta, todas elas é a mesma soma que a gente já propôs anteriormente, quando a gente organizou, num primeiro momento, a nossa probabilidade, que é a divisão em casa. Esse era o primeiro caso, com 2 lançamentos, esse era o segundo caso, com 4 lançamentos. Então, o índice aqui do 2 me dá a quantidade de lançamentos. Veja só, a gente vai somar agora todas essas probabilidades. E essa primeira, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela foi a única, note que ela não está circulada, ela foi a única, essa primeira, que a gente não usou esse artifício. Então, eu vou separar ela e ver o comportamento das demais. Então, temos aqui uma PG infinita, cujo primeiro termo é 1/4, e a razão de todas elas é 1/4. Veja, vezes 1 sobre 2 a segunda vai dar 1 sobre 2 a quarta. Então, todas as progressões aqui têm razão 1/4. Então, 1/4, que é o primeiro termo, 1 menos 1/4, que vai dar 3/4. Então, é 1/4 vezes o inverso, que é 4/3. Vou simplificar ali o 4. Então, o resultado é 1/3. Muito cuidado com essa soma. Muito bem. Vamos fazer a segunda agora. A segunda, ela terá o primeiro termo. Cuidado aqui, ó. Simplificando, aqui eu tenho 2 por 2, 1, e aqui fica 3. 2 a terceira é 8. Então, é 1/8 sobre 1 menos 1/4, porque a razão continua sempre 1/4. Então, aqui fica 3/4. Então, é 1/8 vezes 4/3. Simplificando o 4 com o 8, eu vou ter no numerador ali 1, e no denominador 2 vezes 3, 6. Aqui já temos a primeira soma, já que aquela anterior seria a primeira, mas ela não vai ter o mesmo padrão das demais. Por que que eu digo isso? Porque ela não foi contabilizada nessa ideia de separação. A próxima progressão, também PG infinita, de razão 1/4, cujo primeiro termo é 1. Aqui é 5 na simplificação, 2 à quinta é 32. Então, primeiro termo 1 sobre 32. A razão sempre vai ser 1/4, então 1 menos 1/4, 3/4, que é 4/4 menos 1/4. Então, 1 sobre 32 vezes 4/3. Se eu simplificar o 4 com o 32, dá 8. 4 vezes 8, 32. E aí, resultado é 1. 3 vezes 8, 24. Vamos fazer agora a quarta linha. Notem que aqui também simplifica, vai dar 1, e aqui 7. Se 1 elevado a 2 à quinta é 32, 1 sobre 2 elevado a 7 vai ser, na verdade, 1 sobre 32, 1 sobre 64 é 1 sobre 2 à sexta. 1 sobre 128. Então, 1 sobre 128 sobre 3/4, que é 1 menos 1/4. Estamos na soma infinita da PG. A 1 sobre 1 menos a razão. Então aqui vai ficar 1 sobre 128 multiplicado por 4/3. Simplificando, quanto é 128 por 4? A ideia é, se eu fizer 120 por 4, dá 30. 8 por 4 dá mais 2. Então, 32 vezes 3, 96. Vamos fazer esse último para a gente já verificar o padrão. Já deu para identificar o padrão, mas quanto que vai ser o último? Aqui é 1, aqui simplificando fica 9. Se aqui é 1 sobre 128, na verdade 1 sobre 2 a 9 é 512, que 1 sobre 2 a décima é 1024,
Mas se eu pegar 128 vezes 2, dá 256, vezes 2 de novo, 512. Então aqui é 1 sobre 512 sobre 3 quartos. Ficou bem apertadinho. 1 sobre 512 vezes 4 terços. Simplificando o 4 com 512, como que eu simplifico 512 por 4? Se eu dividir 400 por 4, dá 100. Mais 100 por 4, estou chegando no 500. Mais 25. Faltou 12 por 4. 12 por 4 mais 3. Então vai dar 128. Então essa soma aqui será 1 sobre 128 multiplicado por 3. 120 vezes 3, 360. 3 vezes 8, 24. Então é 1 sobre 3, 84. Bem apertadinho, nem precisaria dessa soma. O que a gente percebe que aconteceu? Do primeiro para o segundo, a gente poderia pensar numa razão meio. 1 terço vezes meio. Mas quando eu pensar agora de meio de novo, 1 sexto vezes meio teria que ser 1 dozeavos. Então essa aqui a gente vai separar, porque ela ficou aqui sem usar esse raciocínio. E as outras são utilizadas aqui numa progressão, obviamente ela é infinita também, é uma soma infinita, e a razão vai ser 1 quarto. 1 sexto vezes 1 quarto, 1 24avos, 1 24avos vezes 1 quarto, 1 96, 1 96 vezes 1 quarto, 1 384. Então vamos passar para a próxima tela com essa situação. Notem que 1 terço foi aquela primeira, diferente das demais. 1 sexto, 1 24, 1 96, 1 384. Essa aqui é uma progressão geométrica cuja razão continua sendo 1 quarto. Note que a razão é sempre 1 quarto para todas as progressões que a gente vai organizando. Então a probabilidade será 1 terço mais, agora a gente usa novamente a expressão da soma infinita da progressão geométrica. 1 sexto sobre 1 menos a razão. 1 menos 1 quarto, 3 quartos. E aí vai ficar 1 terço mais 1 sexto vezes o inverso de 3 quartos, que é 4 terços. Então vai ser 1 terço. Vamos simplificar esse 4 por 2 dá 2, por 2 dá 3. Então vai ficar 2 nonos. Podemos tirar o mínimo múltiplo comum ou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3, numerador e denominador, porque aí o denominador fica sendo 9, e aí facilmente a gente percebe que é 3 nonos mais 2 nonos, ou seja, 5 nonos. O mesmo resultado que a gente teve na solução anterior, quando a gente fez aquela manipulação de multiplicar por 1 quarto e subtrair as equações. Então, com isso, a gente finaliza toda a prova do ITA, as 10 questões. Espero, então, ter contribuído. Um forte abraço a todos. Aguardo vocês numa próxima oportunidade.